Em 2005, a Santa Monica Studio lançou God of War 1, que contava a história de um espartano traído por Ares, o deus da guerra. Ele foi enganado e por causa dessa enganação ele acabou assassinando a sua própria família. Depois disso, o espartano jurou vingança pelo deus que o enganou. O enredo é até bem simples e unilateral, nos 3 primeiros jogos, é claro. Basicamente, Kratos quer vingança contra os deuses por tudo que ele sofreu. Tudo parecia igual e no final ele conseguiu o que ele desejava. Até que em 2018, a Santa Monica Studio retornou com essa saga, com um Kratos muito mais experiente, bem mais trabalhado e muito mais humano, mudando totalmente a nossa perspectiva sobre esse personagem. E em 2022 conseguiu aprofundar ainda mais a personalidade do Kratos e conseguiu colocar mais camadas para esse personagem. Mas aí fica a dúvida, como ele saiu de um cara vingativo que odiava tudo para um pai de família? Vamos conversar um pouco aqui para poder tentar entender mais sobre o simulador de pai triste de 2018 e principalmente o simulador de pai triste 2, Meu Filho Agora é Adolescente. Eu sou o João e agora é hora de falar da evolução do Kratos em God of War Ragnarok. Simulador de Pai Triste 2, Meu Filho Agora é Adolescente, na sessão da tarde. Flamengo! Não podemos negar que God of War 2018 foi um acerto em cheio. Ele conseguiu conquistar o coração do público e dos fãs e até ganhou como o melhor jogo do ano. Não só porque teve essa evolução gráfica, claro que isso foi um ponto interessante, porém a criação de mundo e os personagens ajudaram muito. E o Ragnarok veio para poder complementar isso. Claro que praticamente é o mesmo jogo que o anterior? Talvez sim, mas time que tá ganhando não se mexe e a Santa Monica só melhorou os detalhes dele. Eu vou tentar aqui não dar spoiler da campanha principal de God of War Ragnarok, mas eu não prometo nada, porque a evolução do personagem tá muito atrelada à campanha principal. Em God of War 2 e principalmente o 3, a gente vê o ápice da vingança do personagem. Totalmente descontrolado, em alguns momentos ele nem chegava a ter falas, ele só gritava e berrava. Mas em um momento específico, quase que a Pandora amoleceu o coração do Cleitão, mas não deu certo. O personagem perdeu o propósito, tanto que depois que ele conseguiu matar o seu pai, Zeus, ele se mata ou tenta se matar, mostrando que acabou o propósito dele ali. Então, por que viver? Muitos consideram aquele ato do Kratos como se fosse um ato altruísta, tipo ele dividindo o poder com a humanidade. Mas a gente sabe muito bem que se ele tivesse aceitado aquele poder todo e comandar toda a humanidade, toda a Grécia, perderia totalmente o propósito e nem sequer seria algo normal, algo que o personagem faria. No God de 2018, vimos que o Kratos agora é papai, e tudo que ele quer é só proteger o seu filho, mesmo que ele tenha que proteger o próprio filho do pai, mais especificamente do passado do pai. A questão é que ensinaram a vida por Kratos de uma forma muito bruta e cruel. Ele diz isso no God of War Ragnarok, como foi a sua criação em Esparta. Sinta-se feliz por ter um lar para celebrar. Em Esparta, nós éramos tirados de casa ainda pequenos e educados no auge. Era marchar ou se afogar, lutar por restos ou passar fome. Os anciãos nos espancavam até a gente não aguentar mais. De noite, todos voltavam para casa sozinhos ou viravam comida de lobo. É assim que os espartanos são criados. Podemos ver muito bem no God de 2018 que tem vários momentos entre ele e o Atreus, que são momentos fofos sim, porém tem vários outros momentos também que o Kratos mostra como ele é um pouco amargo, se eu posso dizer assim, né? E o Kratos ele faz de tudo pra não ser assim, não ser cruel e bruto com seu filho, mas de certa forma meio que tá impregnado nele. Não vai sair da noite pro dia isso. Em God de 2018 é o último game pro Kratos poder superar o seu passado de vez. Temos cenas memoráveis dele pegando a lâmina do caos depois de muitos e muitos anos, como ele também falando com Zeus e com Atena. Esse jogo é a virada de chave para transformar um homem amargurado pelo seu passado em um homem honrado, bom e justo. Temos vários momentos de bondade entre o Kratos e o Atreus. Teve um momento específico que o Kratos falou mais ou menos assim pro filho: garoto, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e lembra de compartilhar também. Palavras sábias do Cleitão, palavras sábias. Então se você quer ser sábio igual ele, deixa o like e se inscreva no canal, rapidinho, rapidinho. Agora vamos para a cereja do bolo disso aqui tudo, que é God of War Ragnarok. O simulador de Pai Triste 2, Meu Filho Agora é Adolescente, traz mais camadas à relação dos dois personagens principais. Atreus agora deseja saber mais sobre si e mais sobre a sua importância nisso tudo, tanto em sua vida pessoal quanto no Ragnarok. Mesmo ele sendo só um adolescente, ele quer muito encontrar o seu propósito nisso tudo. Na real, isso é o normal de todo adolescente, querer mostrar mais, mesmo que às vezes pareça utópico que ele tá falando. A evolução do personagem é nítida, porém traz uma certa arrogância junto com ele, como se ele soubesse muito mais que o Kratos. O bom desse game é que o Kratos não é mais movido por vingança
vingança e nem pelo ódio. Pela primeira vez a gente vê o Cleitão buscando a paz, simplesmente a paz. Em vários momentos do game ele conversa com Atreus e às vezes os dois até trocam umas farpas ali, porém isso acontece porque os pontos de vista são muito diferentes. Atreus ele quer buscar o Tyr pra poder começar uma guerra contra Asgard e o Kratos basicamente só quer paz e esquecer essa parada de guerra. Pra ele é uma guerra desnecessária que não vai trazer benefício nenhum aos dois. O Atreus ele se sente culpado por causa da morte do Baldur e por causa da morte do Baldur causou o Fimbulwinter. E além disso ele quer também trazer um pouco de vingança pelo que os Asgardianos fizeram com os gigantes. E toda essa discussão deles acaba trazendo um desentendimento entre pai e filho. E o Kratos percebe que o Atreus tá começando a mentir muito pra ele. Isso começa a afetar o psicológico do personagem e ele começa a perder a confiança no próprio filho. Essas atitudes fazem o Kratos voltar meio que aos velhos hábitos. Ele mesmo diz isso em um certo momento, que ele sente um pouco de desconfiança do próprio filho, o que volta à tona alguns sentimentos de raiva e faz o Kratos tomar algumas atitudes sem pensar, algo que é superado no final do game. Chega um certo ponto do game que fica realmente difícil confiar no Atreus, mesmo a gente jogando com ele, jogando com o personagem ainda assim causa uma estranheza, como se a qualquer momento ele fosse virar o vilão. O Atreus ele quer proteger o Kratos da morte da profecia, e o Kratos nem sequer tá ligando pra isso, ele só quer treinar o seu filho psicologicamente, fazer seu filho amadurecer, pra caso o Kratos realmente morra, que seu filho consiga sobreviver sem ele, e também principalmente tirar essa ideia de guerra da cabeça dele. O Kratos agora tá muito sábio, alguns vão dizer que ele tá bundão, por exemplo o Thor no início do game diz que essa versão de agora dele é uma versão fraca, porém eu acredito que isso realmente mostra a sabedoria do personagem. Tem momentos que o Atreus faz uma cagada das grandes, todo mundo acusa ele, mas o Kratos defende ele e fala, não, a gente vai arrumar essa situação, e ele vai lá e ajuda o guri, velho. E tem alguns momentos do game que o Kratos ele usa o discurso no jutsu às vezes, e pela primeira vez na saga God of War, Kratos ele sai daquela casca de anti-herói e finalmente se torna um herói completo. Ele tá sendo honesto e justo e evitando conflitos desnecessários, é exatamente isso que ele quer passar por Atreus. Mas o guri acaba que tá com um ego gigante e faz algumas merdas muito grandes, e o Kratos tem que ir lá arrumar. Porém, no final desse conflito todo, gera um dos momentos mais incríveis da saga God of War, que é o Kratos quase chorando e se desculpando por Atreus. Ele é um pai que acredita que não entende o seu filho o suficiente e se sente culpado por causa disso. E por ele não entender o seu filho, é o que faz o filho dele fazer as cagadas que ele tá fazendo. Reflexão, hein? Atreus. Me desculpe. Sem desculpas, pai. Só melhore. Vamos pra casa. E no final, Kratos e Atreus ambos decidem lutar contra o destino. O Kratos evoluiu muito e deixou aquela raiva e todo o ódio pra trás, e se tornou um pai melhor para o seu guri. No final acaba não ficando muito claro o que God of War Ragnarok é, porém eu acredito que ele seja um jogo sobre família. E é claro aqui que mostra a evolução do Kratos e do Atreus como uma família, porém acrescenta algumas partes muito importantes ali. Por exemplo, a Freya. Por exemplo, a Freya. Nossa, velho. Como por exemplo a Freya, ela basicamente representa o Kratos antes, ela representa o Kratos no God of War 1, 2 e 3, buscando vingança a todo custo. E também não podemos esquecer do Sindri e do Brok, como se fossem os dois tios do Atreus. E como contraparte aqui, temos a família mais badalada dos 9 reinos, né rapaz? Temos a família Asgardiana, que no final é só uma bagunça completa mesmo. O Thor ele só quer ser melhor pra sua filha e também quer o reconhecimento do seu pai, Odin. Mas o Odin, aquele filho da mãe, humilha o Thor de todas as formas possíveis, mostrando um reflexo de algumas famílias por aí, por exemplo. O Thor ele se humilha tanto que ele perde o controle de si mesmo em algumas situações. Ele prometeu pra sua filha e pra sua família que ele não ia beber mais, porém tem uma certa cena que é muito, de certa forma é emocionante sim. Ele bebe demais pra tentar esquecer as maldades do pai. A evolução do Kratos e a decadência do Thor mostra a real diferença de força entre eles. Eles não precisam lutar uma guerra, eles precisam ser melhores para os seus filhos. Isso mesmo, rapaziada. Kratos vence o Thor no discurso no jutsu, velho. Falei que o Cleitão tava sábio. A evolução do Kratos é nítida e é claro que ele não é um pacifista ou algo do tipo. Se tiver que lutar, o cara vai lutar. Porém, ele vai ser muito mais sensato e vai evitar conflitos desnecessários, né, velho? Nós somos destruidores. Não mais. Não mais. Pelo bem dos nossos filhos, nós temos que ser melhores.
Ele evoluiu e parou de lutar por ele mesmo e agora ele luta pelos seus filhos e pelos seus amigos. A raiva não consome mais o personagem e ele se mostrou muito sábio e cauteloso. É compreensível ele achar que o Atreus estando dessa forma seria culpa dele, mas ele também conseguiu superar isso e entender as vontades do seu filho. E como eu falei antes, agora ele realmente se tornou um herói. Concorda comigo ou discorda? Deixa nos comentários aqui. E por hoje é só, pessoal. Não sabemos se o Cleitão vai voltar ou não vai voltar, mas sabemos que se acabou agora, pelo menos acabou bem. Ele finalmente teve um final digno pra gente poder se lembrar, sem matança e sem ódio. Obrigado por você que assistiu o vídeo até o final. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal porque vai me ajudar demais mesmo. Esse vídeo tá bem atrasado, eu zerei o game em dezembro de 2022, mas quem tá comigo aqui sabe que eu tô sem PC e o editor tava editando uma torradeira. Mas eu vou tentar adiantar as coisas aqui. Mas é aí, você concorda com o que eu falei? Deixa aqui nos comentários pra gente poder conversar um pouco melhor sobre o personagem. Se você não concorda também, deixa aqui nos comentários. Mas você tá errado, tá? Não, brincadeira. Deixa aqui nos comentários que a gente vai conversar. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!